E nós estamos na série de mensagens Tempo de Curar. Esses dias de cura, de respostas, já começamos a ter respostas de nossas orações ainda hoje, testemunhos chegando. Nós cremos que recursos retidos vão ser liberados para a glória de Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 50 a 52. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 50 a 52, diz: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. E lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Um minuto, feche os olhos e diga: Senhor, fala comigo através da tua palavra, me inspira, me renova e me restaura, Senhor. Eu preciso da tua graça, da cura, da saúde integral, para que eu possa viver o restante dos meus dias de forma plena, intensa e assertiva. Por isso, dai-me sabedoria para que eu possa viver a vida em abundância, como o Senhor deseja a minha vida. Eu oro por fé, no nome sublime e muito amado de Jesus. Amém? Graças a Deus. Existem feridas não tratadas, talvez feridas abertas desde a infância, adolescência. Adolescência é um tempo de muitas feridas. A gente se machuca muito na adolescência. E aí a gente não trata essas feridas. Elas reaparecem, amplificadas na fase adulta, interferem na nossa qualidade de vida. Sabe, eu estava esses dias observando que tanto Moisés foi pai de 2 rapazes, José também teve 2 filhos, 2 rapazes. E ontem eu ministrava numa cruzada sobre o filho pródigo. Um pai amoroso, bondoso, que também teve 2 filhos. E hoje eu quero estudar e pensar com você sobre o significado profético dos 2 nomes dos filhos de José. Primeiro, Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Olha como José tinha feridas não tratadas. Ele vai falar, esse filho que está nascendo, quando ele abraçou aquele menino, o primogênito, e olhou para aquele menino: teu nome vai ser esquecimento. Meu filho, tu representas uma nova etapa, uma nova fase, um novo ciclo de vida. E com a tua chegada, eu te celebro, rompendo um ciclo de sofrimento, de humilhações que eu sofri na casa do meu pai. Manassés, Deus, ele diz:
Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. José é um personagem bíblico que sempre me impactou, sempre me impressionou. É um personagem pedagógico. Eu aprendo todo dia com José do Egito, com a sua resiliência, com a sua indesistibilidade. Ele nunca desistiu. E quando a gente estuda o processo da sua casa até o Egito, os percalços, as humilhações, a escravidão, os horrores que ele enfrentou, mas quando nós olhamos para a vida de José, a gente descobre tão somente que cada um de nós, com nossas angústias, com os nossos recalques, com os nossos conflitos, com as pressões, com as dores, e muitas vezes abundantes lágrimas que nós choramos em secreto. José foi fruto de uma família emocionalmente doente, uma família disfuncional, uma família cheio de reações com as quais nós nos identificamos. Às vezes a família de José parece muito com a nossa família. Tem desencontros, tem conflitos entre irmãos, brigas, lutas. Então, quando a gente olha para os momentos dolorosos do percurso de José até o Egito, e no próprio Egito, quanto sofrimento José teve que suportar antes de sua promoção, antes de sua ascensão. Eu dizia sexta-feira no café da gratidão, lá no complexo de comunicação da Assembleia, que quando um problema chega na tua vida, não é para te abater e te jogar no chão, é para te promover. E José é um exemplo de que os problemas que ele enfrentou trouxeram-lhe a maior promoção da sua vida. Ele vai se tornar lá na frente o governador de todo o Egito. E quando nós levantamos a cortina da história de José, para mostrar que existem feridas escondidas, feridas guardadas, feridas que não foram tratadas, feridas que foram ficando. A vida foi continuando, mas as feridas ainda estavam abertas. É verdade que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas, os conflitos de José permitem uma identificação com os conflitos de cada um de nós, e a sua cura é algo que a gente precisa buscar. José nutria paradoxalmente a esperança de a cura no seu coração. José é um exemplo claro que na Bíblia pessoas são usadas por Deus, mas elas estão passíveis de falhas, de problemas, de dificuldades. O coração de José é o próprio retrato do seu fracasso familiar. Porém, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou a ferida na alma de José. José, um homem que foi se sagrando bem-sucedido em todo o percurso de sua vida. Em tudo que José fazia, ele se comprometia de fazer com excelência. Isso ficou evidente por onde ele passou, na casa de Potifar, depois quando ele foi para a prisão. Até na prisão, o senso de organização que liderava a vida de José, até a prisão onde ele estava, foi reorganizado. O carcereiro foi impressionado, ele se tornou um auxiliar do carcereiro, porque José era um homem muito proativo. Ele não ficava de braços cruzados.
Se era para organizar, então estou na prisão, vamos tornar essa prisão uma prisão mais decente, já que eu vou ter que ficar aqui, sabe lá quanto tempo. Um homem cheio do espírito da excelência. Mas quais são os sinais de que a alma de José estava ferida? O primeiro sinal da alma ferida é a família, o lugar onde ele foi mais ferido. Gênesis 41, versículo 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ele precisava esquecer as feridas que foram ocasionadas pelos próprios irmãos. Ele foi amado pelo pai. E eu creio que inclusive o amor de Jacó por José foi o lenitivo, foi o combustível, foi o aditivo espiritual que fez José aguentar tanta pancada na vida, tanta adversidade, tanta dor, tanta humilhação. Ele foi suportando tudo isso, porque eu tenho certeza que a lembrança do amor do pai confortava o coração dele. Mas toda vez que ele lembrava dos irmãos, e principalmente um deles que propôs: vamos matar ele, de tanto ódio e inveja que os irmãos sentiam por ele. Principalmente quando o pai deu uma túnica de talá, uma túnica de várias cores. Eles rasgaram essa túnica, cingiram com o sangue do animal, e ali praticamente estavam sabotando a vida de José. Mas Deus transformou todo o sabotamento nos irmãos na construção da sua promoção. E quis o desígnio, quis o destino de Deus levá-lo a ser promovido governador numa terra estranha. Então ele olha para o seu filho mais velho e chama o filho de esquecimento. E José testemunha: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento na casa do meu pai. Admirado por todos, entretanto, ninguém sabia qual era o seu passado triste e doloroso. Tudo isso estava vivo dentro dele, enterrado nos porões da sua alma. Ele havia abortado sua família do coração. Sinais de uma alma ferida: o uso de máscaras. José, Gênesis capítulo 42, versículo 7. Olha só. Durante um tempo José usou máscaras. Gênesis 42, versículo 7. Então o Senhor diz, Gênesis 42, versículo 7. José reconheceu os seus irmãos e logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Respondeu eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Quando ele viu os irmãos, depois dessa longa temporada, ele olha para os irmãos não reconheceram. Primeiro porque lá no Egito ele passou a usar um nome egípcio, deram um novo nome para ele, Zafenat Paneia. Então ele não era chamado de José, e com certeza todo aparentado como governador, um governador com características egípcias, eles não reconheceram, até porque fazia também muitos anos sem vê-lo. Quando ele saiu de lá no final da sua adolescência. Toda alma ferida não se deixa revelar. É uma alma muito bem maquiada, vernizada. É uma alma muito bem vestida. É uma alma muito bem mascarada. É o sinal de uma alma ferida. Uma alma ferida que não se permite tratar é aquela que fica se escondendo atrás de cargos, atrás de ministérios,
atrás de dons espirituais, atrás de revelações. Muitas vezes alguém tem uma espiritualidade excessiva. Sabe aquela pessoa que tem uma espiritualidade excessiva? Ela está escondendo feridas. Aquela pessoa que o tempo todo está falando em línguas e tal, tem uma espiritualidade excessiva, ela está escondendo feridas não tratadas. Mas a gente precisa parar para tratar as feridas. Eu assisti com a Milka esses dias o documentário de Sylvester Stallone. Eu até recomendo vocês assistirem na Netflix, porque o Sylvester, ele se desnudou nesse documentário. E a maior ferida do Sylvester Stallone foi o pai. Ele admirava o pai, mas o pai nunca ligou para ele. O pai sempre o rejeitou. Então ele fez com que a ferida que o pai ocasionou nele se tornasse uma motivação para buscar o sucesso, para buscar o êxito. Então ele foi. Quando ele sofreu as primeiras rejeições, quando ninguém quis dirigir os seus filmes, ele mesmo foi o diretor, o roteirista, criou o Rambo, depois criou a série que se tornou o maior sucesso da sua história, Rocky Balboa 1, 2, 3, 4, 5. Perdeu um filho no percurso de 30 e poucos anos, de uma doença degenerativa, todas essas perdas, mas sempre latejava a rejeição do pai. A rejeição é uma das primeiras feridas emocionais, mas ele vai revelar lá no final da vida do pai, quando o pai está doente, há um momento lindo dele e o pai de reconciliação. É quando o pai vai ser pai para ele, já impotente, na velhice e morrendo. Então ele dá alguns conselhos para o seu filho. Como poderia ser tudo diferente? Ontem eu dizia na cruzada que eu estava pregando, o mundo precisa de pais amorosos. Eu exortava todos os homens que estavam lá, seja mais amoroso. Nós precisamos ser homens amorosos, porque os homens amorosos é que curam, homens amorosos é que fazem diferença, homens amorosos trazem saúde para dentro das suas casas e para dentro dos seus relacionamentos. Seja amoroso, porque o pai do filho pródigo é a história do pai mais amoroso que a gente pode conhecer nas escrituras, de uma história contada para Jesus, fazendo um paralelo do pai dele. A parábola do filho pródigo é a história do amor do pai. Jesus estava contando sobre o pai dele. O meu pai é bom, o meu pai é amoroso, o meu pai cuida de mim, ele me ama. Então, uma coisa que sustentou, sem dúvida alguma, que sustentou José, foi o amor do seu pai por ele. Uma coisa que me sustenta, o amor que meu pai teve por mim. Todos os dias eu sinto saudade do meu pai. E nos últimos 3 anos, todos os cultos eu falei sobre o meu pai aqui. Ele esteve presente em todas as minhas ministrações, não dá para esquecer. Por quê? Foi um pai amoroso. Um pai amoroso marca para sempre, marca indelevelmente a vida de um filho. E José teve a felicidade de ter um pai amoroso, porém teve irmãos que o judiaram. Quando Jacó vai abençoar José, ele olha para José e diz assim: José, tu és um ramo frutífero, tu és um ramo frutífero sobre o muro. Os flecheiros, são os irmãos dele, os flecheiros lançaram flechas com ímpeto contra a tua alma, contra a tua vida, mas tu foste sustentado pelo poderoso de Jacó, tu foste sustentado pelo pastor de Israel. Esse pai continua orando pelo seu filho. Eu acho que foi um dos lutos mais demorados. Ele reconhecia que aquela capa de talá que estava coberta de sangue era de José, mas eu creio que Jacó lá no fundo ele não acreditava. Ele não viu o corpo. Quando você não vê o corpo,
de alguém que diz que morreu, há uma esperança de que está vivo. Em terceiro lugar, o sinal de uma alma ferida, a reação agressiva. E lhes falou asperamente: onde vocês vêm? Respondeu eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José não viu os irmãos há muitos anos, entretanto a sua reação diante deles no primeiro momento foi agressiva. Não vemos lágrimas, nem dor, nem saudade, mas um coração ainda com a ferida. Talvez naquele momento veio um lampejo de se vingar dos seus irmãos. Ao contrário de emoção, saudade, choro, que subiu o coração de José quando ele viu os irmãos, naquele momento ele sentiu um pouco de raiva. José havia guardado dentro de si todos aqueles anos tudo que os irmãos haviam feito contra ele, sabotando sua vida, prejudicando a sua vida. Como é a sua reação diante de pessoas que fizeram mal a você? Vamos ser honestos, uma pessoa que te prejudicou, uma pessoa que te sabotou, uma pessoa que te maltratou, uma pessoa que te descartou, te humilhou, te rejeitou. Qual é a sua reação natural como ser humano? Não estou falando aqui super ser humano. A gente sente raiva, a gente é humano. Você olha aquela pessoa que só fez o mal para você, no momento a gente sente raiva. Às vezes uma pessoa com uma ferida ainda aberta, ela sempre reage na defensiva. A sua resposta revelará a sua alma, se está ferida ou não. Então, qual o sinal de uma alma ferida? Uma vida presa no passado. Qual o sinal de uma alma ferida, de uma ferida não tratada? Uma vida presa no passado. Se a ferida não fechou, você ainda está preso lá, aquele episódio, aquela situação, aquele evento que ocasionou essa fissura, que ocasionou a humilhação, o constrangimento. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou. Palavras de José, Gênesis 42, versículo 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. José lembrou do seu passado, o seu passado estava diante dele como um filme. Sua vida ainda estava presa, devidamente presa ao passado. Passado não resolvido é presente que incomoda. Passado não resolvido é presente que incomoda, é presente que aflige. Passado não resolvido é presente que incomoda. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, ele é um presente que perturba. E interfere. Passado não resolvido é um presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na sua relação com os filhos, que comparece a sua relação com Deus. Quantos filhos foram feridos pelos pais, quando se tornam pais, querem ferir os filhos da mesma forma que foram feridos pelos pais? Não cometam o mesmo erro que seu pai cometeu. Se seu pai te feriu, se chegou a hora de você ser pai, seja um pai diferente do que foi o seu pai. Você aprendeu com o seu pai, então, tudo que você não deve ser e fazer como pai. Porque nesse aspecto o seu pai não foi uma referência, não foi um exemplo para você. Então não se espelhe nele nesse aspecto. Se espelhe naquilo que foi bom do seu pai. Ele foi rude, porém foi honesto. Então fica com a honestidade. Se ele foi rude, esquece isso.
Traz um Manassés para a tua vida, gera um Manassés e um esquecimento. Eu vou esquecer desse lado ruim do meu pai, vou ficar com aquilo que foi bom. Foi um homem honesto, estudioso, batalhador, um provedor da família, um lutador. Ele não foi carinhoso, amoroso, mas fica com o aspecto que foi positivo dele. O quinto sinal de uma alma ferida é a desconfiança das pessoas. Quando uma pessoa ela é muito ferida, ela é uma pessoa muito desconfiada, ela desconfia de todo mundo. Gênesis 42, versículos 19 e 20. Gênesis 42, versículos 19 e 20. Diz: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Versículo 20: tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E aí eles pensaram: meu Deus, papai não vai querer liberar o Benjamim, ele já perdeu o José, o caçula, filho de Raquel, a mulher que ele amava. Assim que José disse isso aos seus irmãos: vocês não passam de espiões? Imediatamente eles se defenderam, alegando serem homens honestos. Porém José não demonstrou confiança neles. Este é mais um sintoma de uma alma ferida, não conseguir confiar nas pessoas. Todas as vezes que nós somos machucados por pessoas, nós desconfiamos das pessoas. A nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas que nos feriram. O sexto sinal de uma alma ferida é o falso arrependimento. Gênesis 42, versículo 24. Gênesis 42, 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simão e mandou acorrentá-lo diante deles. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou, conversou de novo com eles. Então escolheu Simão. Ele ainda não tinha se arrependido plenamente. Ele chorou ali, estava doendo ainda, a ferida estava aberta. Voltou tudo, todo o pesadelo voltou. Em meio ao tumulto dos pensamentos e sentimentos em relação aos seus irmãos, a Bíblia diz que José se retirou e chorou. Isso perturbou muito ele. Porém esse choro não foi um choro claro de cura, ainda não foi o choro da libertação. Esse choro indica muito mais a reação em relação aos problemas e dificuldades vividas, um choro que revelou apenas um arrependimento que ainda não foi um arrependimento pleno. Por vezes nós pensamos que algumas coisas são capazes de curar as feridas da nossa alma. Nós temos a tendência de achar que nós sabemos o que pode curar o nosso passado, a dor e o sofrimento. O que não pode curar o passado. Uma coisa que eu estou convencido: o tempo não apaga as dores. O tempo não apaga as dores. Olha quanto tempo essas feridas estavam abertas na alma de José. Então quando a pessoa diz assim: não, o tempo apaga todas as coisas, o tempo resolve todas as coisas. Tem gente aí que está com 50 anos com uma ferida aberta, ainda não tratou, nunca encarou essa ferida. Mas hoje é dia de tratar, de curar, porque nós estamos vivendo um tempo de curar. O tempo não apaga as dores. A essa altura da história, José está diante da sua família. Havia 22 anos e agora, com 39 anos de idade, José não se dava conta dos reflexos dos traumas que ele sofreu, do passado não resolvido em sua vida, em sua alma. O tempo não pode curar o nosso passado, nem resolver questões que nós não trabalhamos. A distância não cura as dores. José estava no Egito, sua família em Canaã.
embora estivessem em países diferentes, em localidades distantes, isso não resolveu as questões pendentes entre eles. A cura não vem pela distância, mas pelo enfrentamento da ferida, o enfrentamento do problema, ainda que seja doloroso demais, mas eu tenho que enfrentar a minha ferida. Quando eu enfrento a minha ferida, essa ferida, ela pode me libertar. Essa ferida que eu estou enfrentando, ela pode ser um trampolim na minha vida, ela vai me libertar. Eu vou sair desse casulo, vou poder borboletar, vou poder alçar o meu voo. Eu vou sair das prisões, aquilo que me prende, o passado que ainda me prende e me atormenta. Eu preciso ativar o meu Manassés. Eu preciso dizer: Deus vai me fazer esquecer o passado que eu tive, as feridas que eu tive dentro da casa dos meus pais. Porque quando a gente está na casa dos pais, a casa é dos pais, então nós estamos sobre o código de liderança dos pais. É deles, não é nosso. Queridos, José era um homem cheio de Deus. Desde bem jovem, compartilhava sonhos proféticos. Depois recebeu um dom raro. José recebeu o dom de interpretar sonhos. E de interpretar sonhos, e o próprio sonho do grande faraó. O faraó declarou ao seu respeito. Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito divino? O faraó reconheceu o espírito de sabedoria, de discernimento, que repousava sobre a vida do brilhante e jovem José. Um indivíduo cheio do Espírito Santo flui nos dons, nos carismas, mas isso não quer dizer que a sua alma está em ordem, que o seu mundo interior está em ordem, que a sua casa está em ordem. José era cheio do Espírito Santo, mas ainda tinha muitas pendências emocionais com relação à sua família de sangue. Então, como é que a gente pode fechar, untar as feridas não tratadas? Esquecimento não cura as dores. José confundiu o esquecimento com a cura da alma. O seu esquecimento lhe dava a impressão de que tudo estava resolvido, quando na realidade não estava. Quando ele reencontrou os irmãos, a ferida começou a latejar, começou a sangrar sem cessar. Talvez seja a sua realidade, ou o que mais você almeja é você ser curado. O que foi necessário José fazer para trazer cura à ferida da sua alma? Os capítulos 43 e 44 de Gênesis são muito importantes, e eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo. Eu gostaria que vocês não perdessem o próximo domingo, porque no próximo domingo eu vou continuar essa palavra, e eu gostaria que você estivesse aqui, porque nós estamos vivendo o tempo de curar, e feridas serão fechadas para a glória de Deus. No próximo domingo a gente vai continuar esta mensagem e vamos continuar estudando sobre a vida de José do Egito. Mas essa noite é uma noite única. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo nesse momento. Senhor, ao som do teclado eu oro, eu intercedo, e eu apresento agora a saúde emocional, a saúde espiritual de cada um dos teus servos. Hoje, Senhor, reabrir a história de José do Egito e descobrir que ele também tinha feridas abertas, feridas emocionais. Hoje nós estamos aprendendo tanto na sua vida, no enfrentamento das feridas que não tinham sido tratadas e que durante anos ficaram lá, silenciosas, mas que no reencontro com o irmão voltaram a latejar e sangrar com força na sua alma. Pai, assim como José se curou e se libertou,
e gerou a sua família, encontrou um grande amor, e desse amor gerou 2 filhos preciosos, e pôde chamar o mais velho de Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ó Deus, obrigado, Pai. Nos faz também esquecer e curar todo o nosso sofrimento, em o nome de Jesus. Receba o bálsamo, a cura e a saúde, em nome de Jesus. Amém. Manassés significa aquele que faz esquecer. Esse foi o nome que José deu ao seu primeiro filho, aquele que faz esquecer. No próximo domingo nós vamos concluir essa etapa do Manassés e vamos estudar sobre Efraim. Efraim, que significa no hebraico, Deus me fez crescer e prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez crescer e prosperar na terra da minha aflição. Assim como José, eu e a Milka celebramos o nascimento dos nossos filhos. Eles representaram também cura e saúde para as nossas vidas. Um filho é uma bênção, é a herança do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo. Eles também são agentes de cura em nossas vidas. Celebre os seus filhos, celebre a sua família, ame sua família e seja alguém sensível à voz do Espírito Santo. Então, próximo domingo, não perca a continuação dessa mensagem. Amém?